isso mesmo, né, Regina? É isso aí. Virgínia. Aqui, então, é uma alegria imensa, querida, ter você aqui com a gente, viu? Deus te abençoe, muito obrigada, gratidão por você estar aqui conosco. Nós vamos, então, fazer a prece de abertura ainda, né? Nós vamos pedir aqui a nossa companheira Silney. Silney, você pode fazer a oração para a gente, Silney? Posso, Graça. É que eu Ok. tô aqui de babá, Graça. Difícil, porque tem duas aqui do meu lado, fazendo barulho. A prece fica mais linda, com duas crianças. Eu vou tirar só a foto, tá? Vou ficar mesmo sem a câmera, tá? Tá bom. Então, Jesus, amado Mestre, a tua luz possa iluminar todos nós nesse momento em que a tua palavra, a palavra do teu evangelho, nos iluminará mais ainda por dentro, Jesus. Que a tua paz permaneça com todos que sofrem nesse momento tão difícil em que passa o nosso planeta Terra. Que a tua luz possa iluminar as mentes de todos aqueles que vão ouvir a nossa querida palestrante. E que nós possamos também, Jesus, estar aberto para a tua palavra e para os sentimentos que delas vierem. Muito obrigada, Jesus, por tudo e que fiquemos em paz. Obrigada, Silne, obrigada. Bem, então, Virgínia, é com você, querida. Fique à vontade, viu? Okay. Estamos aqui para te ouvir. Falou. Nós vamos até que horas? Até às 10? Se quiser até amanhã cedo, pode. Tá, uns mas 40 minutos. Tá, uns 40 minutos, tá então, bom, querida? Bom. Tá. Então, meus irmãos, minhas irmãs, alegria em estarmos tão longe e tão perto, não é mesmo? Alegria por estarmos trabalhando na seara do Cristo, apesar de não podermos nos abraçar devido à distância, mas cientes de que as nossas vibrações nesses instantes se envolvem e nós todos nos sentimos abraçados. Então é com muita alegria que nós estamos aqui falando de um tema que eu já estou quase ganhando diploma, que é o idoso na família. Nós estamos com o meu pai na nossa casa, vai fazer 6 anos. E tem sido uma experiência muito interessante, muito positiva para todo o nosso grupo familiar. Netos, os filhos, genros e noras. E a gente tem percebido que existem sacrifícios, sim, mas existem muitos momentos, aliás, são bem maiores, de realizações. Então, nós fizemos um apanhado, iniciando primeiro tentando definir o que é ser idoso. Aí nós fomos buscar lá no Dr. Google e encontramos as fases, as etapas da vida. Então, nós temos a infância, que geralmente vai até 11 anos, e à medida que a gente vê a evolução do nosso planeta Terra, numa coisa natural, nós já nos deparamos com crianças com menos de 11 anos, que já trazem comportamentos de adolescentes, pois a adolescência começa aos 12 anos. Isso uma medida da Organização Mundial da Saúde, mas essa medida já está precisando de ser alterada. Depois nós temos a fase da adolescência, que vai dos 12 aos 20 anos, a fase adulta, 21 anos em diante, e a velhice, a partir dos 65 anos. Eu confesso que fiquei meio decepcionada com essa história de 65 anos de velhice,
não é bem assim, não é? Eu acho que nós que já passamos dos 65, a gente não se sente velho. Eu, pelo menos, não me sinto. E a maioria também não. Por quê? Porque nós estamos tendo oportunidades que os nossos pais não tiveram a nível de atendimento da saúde, de medicações, de novas ideias que vêm prolongando a nossa caminhada. Então, eu imagino que essa terceira idade que eles falam, a partir dos 65 anos, ela deve começar lá pelos 75 anos. Porque terceira idade é esquisito, né? A gente tem uma ideia de que só tem velhinho. E hoje em dia a gente está vendo que os nossos irmãos de 60 anos em diante estão em plena produção intelectual, material, está todo mundo trabalhando, todo mundo querendo aprender. Então, existe aí uma certa discordância. Em compensação, nós percebemos muitos adolescentes e jovens que são mais velhos do que nós, se comportam de uma maneira como se eles fôssemos idosos. Então, a gente pode chegar à conclusão de que essa história de velhice está mais ligada à nossa mente e à nossa predisposição, porque o espírito não envelhece. O que envelhece é o corpo. O espírito, a cada dia que ele se predispõe a se tornar melhor, ele se torna mais jovial. Então, o que a gente vê, né, com essas histórias de idosos é que o nosso corpo não vai dando conta de fazer o que fazíamos há 20 anos atrás. Então, eu tenho duas netas de 20 anos, estou com uma de 5 anos, e eu já percebo que eu não dou conta de lidar com a pequena da mesma forma que eu lidava com as outras duas aos 5 anos de idade, porque o físico já deixa a desejar. Né? Eu já não consigo mais levantar tão rápido quando eu estou sentada no chão. Eu já não consigo fazer uma série de coisas com a agilidade que eu fazia há 20 anos atrás, há 15 anos atrás. Isso é um processo natural de desgaste do nosso corpo material. E esse desgaste, se nós não ficarmos assim muito atentos, pode gerar uma série de desconfortos, de efeitos que atrapalham a vida da gente. Aí eu comecei a refletir, quando é que eu envelheço? Eu envelheço quando eu me fecho para novas ideias, quando eu fico fechado no meu mundo e sou radical. Eu tenho opinião. O que eu falo é o que é certo. Aí a gente envelhece, quando a gente não tem a abertura para compartilhar com os mais jovens e com os mais idosos o que a gente quer aprender. Eu também envelheço, todos nós envelhecemos, quando a gente tem medo do novo. Vocês já repararam que a gente se acomoda? Um exemplo prático, quando apareceu essa história da pandemia, o número de pessoas que não sabiam mexer em computador era muito grande. Eu, inclusive, era uma dessas pessoas. Mas eu não me deixei levar pelo medo. Eu fui mexer, eu fui aprender, eu fui buscar. Então, essa busca para o aprendizado nos rejuvenesce. E ao passo que a gente percebe que companheiros nossos que se recusaram a entrar na onda, digamos assim, nessa nova vibe, né? O chique é falar vibe, não é nem onda, de aprender, eles estão sofrendo uma certa dificuldade. Então, quando eu me torno impaciente, intransigente e que não consigo dialogar, quantos jovens, quantos idosos não gostam mais de conversar? E quantos de nós, convivendo com os idosos, não nos colocamos na postura de ouvi-los
ou então de puxar assunto, conversar, mesmo que eles repitam a mesma história 1, 2, 3, 4 vezes. Então, é importante a gente hoje, que nós estamos, né, na faixa etária bem bacana, que a gente comece a guardar determinados conceitos para que não possamos fazer isso quando nós estivermos velhos, para que nós possamos ter paciência, para que nós possamos querer dialogar, conversar, saber o que está acontecendo no mundo, para que a gente possa compartilhar essas novas ideias. Agora, eu também envelheço quando o meu pensamento abandona o meu cérebro e quando ele retorna, não tenho nada a acrescentar. Ou seja, quando eu deixo de sonhar. O idoso, quando deixa de sonhar, ele envelhece. É estranho isso, não é? Sonhar, criar, vivenciar coisas novas, querer aprender coisas novas, isso nos acrescenta, isso nos rejuvenesce. É interessante que hoje eu estive no meu endocrinologista e ele comentou comigo o número de pessoas acima de 65 anos, pacientes dele, que adoeceram nesse 1 ano de pandemia, porque não saíram de casa, não receberam visitas, os filhos não apareceram, e eles ficaram isolados dentro de casa, vendo televisão. Olha só uma bênção maravilhosa que a doutrina espírita nos oferece. Todos nós que nos dedicamos ao estudo da doutrina espírita não estamos vendo televisão ou não fazendo nada. Nós estamos trabalhando e muito mais, acreditem vocês, porque as barreiras materiais desapareceram. Então não tem como você não recusar convites de seminários, de trabalhos, de reuniões, de irradiações mentais. Então, se bobear, a gente fica todas as noites de frente para o computador, trabalhando. Isso impede que a gente envelheça. Então, nós estamos a cada dia pensando mais, aprendendo mais, para que a gente possa ser feliz. Eu envelheço também quando eu me preocupo demais. Quando a gente se preocupa demais, a gente fica mais velho. Porque depois que a gente vê que não tinha motivo daquela culpa, a gente já se preocupou o suficiente. Eu me lembro do meu pai, antes do AVC, ele ficava assim, hoje é dia 4 de março, por exemplo, realmente é o dia 4. A minha aposentadoria sai no dia 8. Quando é que a gente vai lá? Aí eu falava, pai, no dia 8 a gente vai. Passavam-se 40 minutos. Ele, minha filha, que dia mesmo que a gente vai ao Banco do Brasil pegar minha aposentadoria? Vai ter jeito da gente ir? Você vai estar com carro? O Calci vai poder ir com a gente? Porque dependia de dois, um para dirigir o carro, o outro para ir até o banco, a agência bancária com ele. Então, ele se preocupava tanto com isso, e eu me questionei. Será que a preocupação dele é porque ele não tem outras coisas a se preocupar? Não consegui responder essa questão até hoje. Agora, nem agora, porque ele não anda falando mais. Ele agora está caladinho. E eu também envelheço quando eu permito que o cansaço, que o desânimo, que o desalento tome conta de mim. E aí eu começo a lamentar. Aí vem a página lida pela nossa irmã, né? Sobre as lamentações, sobre as queixas, que a gente perde tempo se queixando. Então, estou cansada? Estou. Eu vou me dar o luxo de dar uma descansada e depois, de renovada, dar continuidade ao meu trabalho, aos meus aprendizados. Então, a gente começa a perguntar o que a gente vai poder fazer com esses idosos que estão perto de nós. O que a gente pode fazer? Qual é o papel da família diante desses
irmãos que se tornam filhos. Meu pai hoje se tornou para mim e para Calci um filho, necessitando de cuidados que a gente fez para os nossos filhos, mas ele fez pela gente também. Então, essa visão é muito importante para nós. Então, eu fui lá na questão 775 de O Livro dos Espíritos, que diz o seguinte: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Eu acho que todos nós sabemos essa resposta. Um aumento, um recrudescimento do egoísmo. Então, vem mostrar para a gente a importância do grupo familiar. Como se faz necessário que a gente se apoie, que a gente se una dentro desse grupo, que não foi escolhido por nós por acaso. Foi o que a gente mais merecia, foi o que a gente poderia ter na nossa encarnação. Então, a família é importante e ainda torna-se mais importante quando a gente lembra do decálogo em Êxodos, né? Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor Deus vos dará. Olha só, na terra que o Senhor, vosso Deus, vos dará. Façamos uma analogia. É o único mandamento que fala qual é o mandamento e nos dá uma continuidade do que vai acontecer conosco se nós seguirmos esse mandamento. Então, honrar pai e mãe nos dá o direito de permanecermos, de herdar a terra que nos será dada pelo nosso Senhor. Gente, o que é isso? Planeta de provas e expiações, que é a Terra atualmente, sofrendo várias crises, rumando para um planeta de regeneração. Nesse planeta de regeneração estarão todos aqueles que não tiverem mais intenção da prática do mal. Não quer dizer que nós teremos que ser bons, perfeitos, anjos, não é bem isso. Mas nós já não teremos mais a ideia da prática do mal. Olha só que bacana. E aonde é que a gente aprende com maior eficiência, com maior produtividade a sermos melhores? No grupo familiar. Então, olha a recomendação de Paulo. Aprendam primeiro a exercer piedade para com sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Isto está na primeira epístola enviada para Timóteo, por Timóteo. É Paulo quem fala isso. Então, gente, é muito, muito claro recompensar a seus pais, porque isso é agradável diante de Deus. Então, não tem outro caminho. É nós valorizarmos a nossa família e, no momento de necessidade, atendermos às necessidades dos nossos pais, dos nossos tios mais velhos ou de parentes difíceis que podem estar junto de nós na nossa família. Então, vejam vocês que vai ser no grupo familiar que nós vamos criar bases firmes para nos tornarmos melhores. E vejam o que o Emmanuel fala no livro Pão Nosso. A luta em família é problema fundamental da redenção no homem da Terra. Problema fundamental de redenção. Ou seja, num planeta de provas e expiações, as nossas dificuldades estão vinculadas ao nosso grupo familiar. Por quê? Pela misericórdia de Deus, é no nosso grupo familiar que nós recebemos aqueles a quem nós deixamos de amar o tanto
tanto que deveríamos ter amado. Eu não gosto de falar inimigo dói. Então, aqueles que a quem a gente não dedicou todo o nosso sentimento, aqueles a quem nós prejudicamos, aqueles a quem nós não valorizamos, eles retornam no nosso grupo familiar. Agora, pela bondade de Deus, a gente repara que na maioria das vezes, num grupo familiar de, digamos assim, 6 pessoas, pai, mãe, 4 filhos, às vezes só um filho que dá problema, os outros são dóceis, às vezes 2, raramente são todos, porque o nosso Pai é misericordioso e só nos ofereceria grandes desafios se nós tivéssemos condições de vencê-los. Então vejam vocês que esse convívio familiar é importante. Então, quando chega um momento em que nós temos que assumir o nosso idoso, porque a opção é nossa, geralmente, esse momento chega. Por quê? Porque alguma coisa nós vamos ter que aprender com aquela experiência. Alguma coisa, alguma experiência, algum resgate, ou melhor, alguma vitória sobre coisas que deveríamos ter feito e não fizemos. Então, o convívio com o idoso é salutar. E é importante, porque nós estamos crescendo, evoluindo. E como é que a gente pode trabalhar, nos tornarmos pessoas lidando com 50, 30, 100 pessoas dependentes de nós, se nós não conseguimos lidar com o nosso pequeno grupo familiar? Como é que nós vamos conseguir gerenciar uma empresa, digamos assim, se nós não temos como gerenciar a nossa afetividade para aqueles que nos deram a vida? Então, é importante a gente pensar nisso, a gente se questionar da maneira como que Deus age para que nós possamos crescer e evoluir. Tem uma frase de Pedro que eu acho muito bacana, onde ele afirma que o amor cobre a multidão dos seus pecados. Então, nós podemos ter resgates seríssimos, mas através do amor. Só que se a gente não conseguir resgatar pelo amor, aí vem a dor como opção. Mas as chances são dadas para nós, pelo nosso Pai, para que esse resgate seja através do amor, para que a gente não sofra tanto. E isso acontece em todas as experiências vivenciadas por cada um de nós, principalmente a lidarmos com os nossos velhinhos e ao lidarmos com os nossos parentes difíceis. Então eu fico imaginando, nós aqui, agora eu não tenho como ir por conta da Covid, mas nós tínhamos um trabalho muito interessante no asilo, porque não é só com o idoso, nosso pai, com a nossa mãe, com os nossos tios. Esse trabalho pode ser desenvolvido a nível de assistência, de atenção a esses nossos irmãos, que na maioria das vezes ficam relegados, abandonados, sozinhos. Então, essa assistência com os idosos parece que foi uma constante na nossa vida. Em Lusiânia, nós íamos a um asilo, quando morávamos em Brasília, e que várias situações de abandono, que os filhos pegaram os seus pais, falaram assim, ó, vai ficar aqui um tempo, porque nós vamos ter que viajar, e sumiram. Inclusive financeiramente, eles deixaram de ajudar aquele pai. Ele ficou lá, à míngua. Geralmente, pessoas valorosas que trabalharam pela família, que se dedicaram, que se sacrificaram e foram deixados por esse filho. A ingratidão. E não existe coisa mais difícil da gente recuperar, da gente equilibrar no nosso processo evolutivo do que a ingratidão. A ingratidão dói. Eu acredito que aqueles irmãos que não tenham vivenciado esse processo de falta de gratidão para
com o próximo, devem, hoje em dia, sofrer algumas sérias dificuldades. Então, fica importante para a gente perceber que a cada dia a gente está aprendendo, a cada dia a gente está crescendo. No movimento espírita, é interessante porque existia uma certa rixa, né? Os mais velhos, nós, os mais velhos, tinham um certo olhar assim de lado para os jovens, achando que os jovens queriam só cantar, fazer barulho, brincar, e há muitas casas espíritas que não davam oportunidade, não davam abertura para que esses jovens ingressassem nas atividades da casa espírita. E aí o que aconteceu? Veio a pandemia. Veio a necessidade de nós nos unirmos aos jovens, porque eles sabem lidar com a tecnologia. Então, o que aconteceu? Nós nos unimos. E está tão bacana essa união, porque nós, os mais velhos, estamos percebendo como é importante valorizar a energia, a possibilidade de aprendizado que esses jovens trazem. Então, é muito importante que a gente se torne uma verdadeira família se apoiando. Eu me lembro, no Rio de Janeiro, nós jovens, Alci, eu e mais 2 companheiros de mocidade, fomos buscar recursos para implantarmos uma mocidade na nossa casa espírita, na zona sul do Rio de Janeiro. E fomos recebidos pelos mais velhos, deviam ter a idade que a gente tem hoje, pelo cálculo que eu faço, já desencarnados, falavam assim, não, jovem não tem que estudar, não. Jovem está aí para fazer teatro, para cantar e para divertir a gente. Olha vocês como é que mudou, como que esses nossos irmãos se modificaram, como nós nos modificamos, valorizando a nossa presença como mais experientes, mas aliando com a energia, com o conhecimento dos mais novos. E é isso que a gente tem que fazer com os nossos idosos, na nossa casa. É unir o que a gente sabe fazer com o que eles sabem fazer, com o que eles querem fazer. Isso é muito importante para nós. E aí, a gente vai começar a discutir os laços estreitos que a gente forma na nossa família, através do convívio. Por exemplo, aqui na minha casa, na época de Covid, nós estamos há 1 ano nessa pandemia. De setembro para cá, meu pai foi internado 3 vezes em UTIs. Não pegou Covid em nenhuma delas. O que explica isso? Alguma coisa a gente tem que aprender. Alguma coisa a gente tem que tirar dessa lição. Enquanto ele estava bem, era muito bacana, porque ele cantava, ele contava histórias, ele mexia no computador, ele tinha uma vida dinâmica, uma vida, como eu diria assim, produtiva, porque com 92 anos, 93 anos, ele dá conta de mexer num computador, é difícil. E outra, com dificuldade visual por conta da retinopatia. Ele não enxergava, ele estava com 5% da visão, mas ele produzia. Por quê? Porque a gente ficava estimulando, a gente ficava tentando a cada dia desenvolver atividades com ele que propusessem essa modificação, essa intensidade de aprendizado. E, devido à aproximação, fomos nós que pudemos trazê-lo para a nossa casa. Minha irmã ainda trabalha e meu irmão também trabalha. Só nós, Calci e eu, que estávamos aposentados. Então, tínhamos como ficar com ele. E estamos com ele até hoje. Numa situação atual, eu confesso para vocês, está muito difícil para mim. Mas difícil por quê? Porque vê-lo com limitações, sem conseguir falar, sem conseguir se expressar, se alimentando por uma sonda através do umbigo,
já muito magrinho, isso dói. Isso faz com que a gente sofra. Ele também deve estar sofrendo. Dizem os médicos que não. Eu acredito que sim, pelo menos espiritualmente. Mas o que que a gente está aprendendo com isso? A resignação dele, a paciência dele, a vontade que a gente tem de atendê-lo nas suas mínimas necessidades tem sido muito enriquecedor para todos nós. E eu estenderia todas essas palavras que a gente está dizendo aqui para qualquer parente adoentado que estivesse sobre os nossos cuidados. Não só os nossos pais. Os nossos pais precisam de mais. Não só o cuidado material, mas eles precisam do sentimento, do carinho, de sentir que nós estamos apoiando, que nós estamos perto dele. Então, essa criatura, esse pai, que foi um homem sensacional, eu me pergunto, como pode? Né? Como é que pode uma pessoa que foi íntegra a vida inteira, honesta, trabalhou, sustentou família, 3 filhos criados, ajudou um número imenso financeiramente de parentes, fez um trabalho espetacular na cidade de Sacramento, coordenando e administrando a Fundação Eurípides Barçanufo, que mantinha, atualmente, 300 crianças. Na época devia ser só umas 100. Então, que tem uma folha de serviço enorme. Por que que ele tem que passar por isso? Por que que ele está há 6 meses acamado? Qual é o motivo? Quando nós, filhos, imaginávamos que para ele seria um desencarne rápido. Tipo, estava dormindo e tinha um infarto durante a noite, desencarnava. Então, nós chegamos à brilhante conclusão que o aprendizado é recíproco. Se ele está vivendo essa situação, ele tem que viver. E se nós estamos passando por isso com ele, porque alguma coisa a gente tem que resgatar. Então, aquele companheiro difícil que fica conosco, provavelmente é alguém a quem a gente deve. Somos devedores, somos pessoas que precisam se reequilibrar. Agora, gente, só depois do desencarne dele e nosso que a gente vai saber o porquê disso. Avaliar o que ele está ganhando com essa experiência. O que nós estamos aprendendo, isso aí fica um pouco complicado para nós. Então, nós estamos prestando contas de um passado. Mas, em contrapartida, estamos garantindo um futuro, porque nesse convívio salutar que a doutrina espírita se apresenta para nós, como fazer, como agir, faz com que a gente também adquira créditos para o futuro. Então, é uma troca. Então, toda vez que nós temos um idoso, seja lá qual for os laços familiares, toda vez que nós tivermos um parente difícil, é resgate, é aprendizado, é equilíbrio da lei divina. E que bom que nós estamos podendo passar por isso agora. Porque se a gente não vencer agora, vamos ter que ter novas experiências lá na frente. Então, faz com que a gente tenha certeza da bondade de Deus. E é um pouco difícil da gente lidar com esses idosos. Era, antes do papai ficar, sem ter essas reações. Porque tudo era diferente na época dele. Tudo era mais conservador. Então, era muito difícil, porque nós tínhamos que, de certa maneira, viver numa rotina que correspondia à rotina dele. E nós fizemos isso. Nós passamos 5 anos tendo horário do café da manhã, horário do almoço, do lanche, da janta e o horário da dormida dele. Nós fizemos isso. Por quê? Porque nós, mais jovens, conseguimos mudar os nossos hábitos. O nosso idoso não consegue, porque ele viveu um período de vida muito grande dentro daquele esquema. Então,
de repente nós quase que envelhecemos juntos, envelhecemos entre aspas, para nos adaptarmos à rotina que o fizesse mais feliz e nos ensinasse a lidar com eles. Então, realmente, a gente tem que fazer algumas mudanças no nosso dia a dia, sim, para lidar com esse idoso. Temos também que desenvolver algumas habilidades dificílimas. Uma delas já foi citada na página inicial. Não nos queixarmos. Eu andei um tempo me queixando demais. Aí Calci falava assim, isso é ingratidão, você não está sendo grata a Deus. Ainda me queixo, só que agora eu já consigo perceber e calar a boca a tempo, não fixar o meu pensamento naquela reclamação. Então, é importante que a gente desenvolva algumas habilidades. E quais que eu resolvi priorizar? Paciência. Com a gente é importante e com ele, com ela, com o parente difícil. Porque a paciência é importante para que a gente tenha carinho. Agora, gente, a habilidade da paciência é dificílima de ser adquirida. A gente não consegue adquirir de uma hora para outra. Então, eu vou contar um segredo para vocês. Tinha um momento, papai exigindo, pedindo uma opção de coisa, e eu me tornava assim extremamente impaciente, eu tomava uma chuveirada gelada. Era o momento que eu tinha de me acalmar, de pedir a Deus orientação, e nesse ponto vocês não imaginam como aquelas mensagens da nossa irmãzinha, que chega todo dia às 6:30 da manhã, ou 6 horas, às vezes até, com uma flor e uma mensagem carinhosa, nos estimulando a aprender uma porção de coisas. Você não imagina, minha irmã Graça, como essas mensagens são importantes para mim. Você não faz ideia, sabe? Então, a gente vai ter que aprender uma porção de coisa que está acrescendo, aumentando o meu processo evolutivo, eu tenho certeza disso. E a paciência é uma delas, porque olha só, o banho dele tem uma hora certa. Então, numa vida que nós levávamos já sem muitos horários rígidos, nós tivemos de uma hora para outra mudar tudo. Mas a gente mudou numa boa. A gente não se queixa dessa mudança. Foi um aprendizado bacana, porque a gente via que ele estava feliz. Então, não tem como ele, o idoso, se adequar à nossa vida. Nós é que vamos ter que adequar à vida deles. Por isso que é difícil. Por isso que é necessário que haja paciência. E é difícil de conseguir, mas a gente vai à luta. Uma outra coisa que tem sido muito importante, que foi muito importante para nós, é incentivar momentos de descontração. Então, o papai gostava muito de música, gosta ainda, né? Então, a gente procurava as músicas que ele gostava. A gente tinha momentos aqui em casa, reunia os netos com as lembranças do passado e ouvir as histórias que ele contava. E eram repetitivas, porque a gente vai envelhecendo, vai esquecendo e vai repetindo. O que a gente fazia? A gente ouvia calmamente como se fosse a primeira vez, porque tínhamos a certeza de que aquele momento para ele era importante. E para nós também, porque cada vez que ele contava, apesar do enredo da história ser o mesmo, ele enxertava, porque ele usava, como falamos no início. É importante que a gente ouse, que a gente pense, que a gente sonhe, para que nós possamos ter um envelhecimento mais alegre. E ele sonhava, e ele contava. E a gente cutucava. E aí, pai, quando você ia para a Pedra do Leme, no Rio de Janeiro, pescar? E aí saía da pescaria sem pegar nenhum peixe, passava na peixaria e comprava. Uma vez a gente foi testemunha disso. Eu era muito criança, mas a minha mãe falou assim, olha aqui, tá achando que ele pegou no mar? Tem um carimbo da peixaria.
Aí ele ria, feliz da vida. Então é importante que o grupo familiar promova momentos de descontração e envolva esse idoso, esse parente querido, no evangelho do lar. Ele não pode ficar num canto da sala esquecido. Ele tem que compartilhar conosco a alegria do alimento material e a alegria do alimento espiritual. Então, momentos de descontração, de alegria. Outra coisa muito importante para a gente lidar com esses nossos vovozinhos, preservar a sua autonomia. No início da chegada dele aqui, eu tentava fazer tudo para ele. Aí uma amiga minha virou: Virgínia, não, você tem que estimular para que ele faça as coisas que ele dá conta de fazer. Às vezes a gente, naquele afã de querer oferecer mais conforto, mais alegria, mais tranquilidade, a gente faz as tarefas para eles, tarefas que eles dão conta. E é importante que eles tenham esse processo cognitivo de fazer, de pensar. Nos últimos tempos em que ele ficava no computador, ele, toda manhã, mais ou menos às 7 horas também, sabe, Graça? Ele pegava todos os seus endereços de e-mail, escolhia uma música e mandava para eles com o título de A Música do Dia. Meu pai fez isso por mais de 15 anos. Todo dia os seus amigos no Gmail recebiam a música do dia. Nos últimos 5 meses que ele estava ainda na ativa, digamos assim, quem fazia isso era a dona Virgínia. Eu sentava do lado do computador, aí nós íamos lá escolher a música, porque ele já não dava conta de digitar. Confesso para vocês que tinha dia que me dava uma preguiça, me dava uma vontade de dormir até as 8h30. Aí eu pensava assim, não, eu sei que um dia eu vou sentir falta desse momento de união entre pai e filha. Eu sei que isso um dia vai ser importante para mim. E faz tão pouco tempo e eu já sinto falta. Então é preciso que a gente conviva, que a gente valorize, que a gente ame e que a gente demonstre esse amor através de atitudes carinhosas, através de vamos ajudá-los, vamos mais discretamente, para que ele não tome consciência da sua dificuldade. Então é estimular para que eles façam as coisas melhor, com maior desenvolvimento. E uma coisa muito importante é ter empatia, é nos lembrarmos que se a gente não quiser ficar velho, a gente vai morrer jovem. E esse não é o nosso objetivo. Então, nos lembrarmos que nós vamos chegar lá e que nós, no nosso grupo familiar, através do tratamento que a gente oferece aos nossos idosos, aos nossos parentes difíceis, está sendo visto pelos nossos filhos, pelos nossos netos. E a maneira como nós os tratamos será a maneira pela qual nós seremos tratados. Então é importante que a gente tenha empatia, se coloque no lugar dele, se coloque no lugar para podermos avaliar as suas dificuldades. Nós tivemos a alegria de ter uma mãezinha que era muito exigente. Então, quando nós derramávamos um copo de suco à mesa, ela ficava muito brava. E eu dou razão para ela, porque não tinha máquina de lavar roupa, não tinha passadeira, então era ela que lavava a toalha e ela que passava a toalha. Quando o papai veio aqui para casa, quando ele começou a chegar naquele período de já derrubar as coisas à mesa, eu via que ele ficava tenso, eu falava assim, pai, não sou a dona Perpétua, a minha mãe, eu sou Virgínia. A minha toalha é daquelas que, se sujar aqui, eu boto na máquina, penduro no secador, nem ferro precisa de ser utilizado. Para quê? Para que ele relaxasse, para que ele não se sentisse culpado por ter derramado um suco em cima de uma toalha. Olha só que coisa tão insignificante. Mas ele viveu a vida toda com a minha mãe tendo essa visão
né, do trabalho que aquela ação provocaria nas tarefas domésticas. Isso eu aprendi também, me lembrando do que eu sentia quando nós sujávamos a mesa. A bronca era grande. Ele não levava bronca, mas ele via a bronca que a gente levava e via que ela ficava chateada. Então, muitas coisas a gente vai fazendo para que ele se torne mais tranquilo, mais sereno, mais equilibrado, e, em contrapartida, nós também. Então, meus irmãos, família é uma coisa maravilhosa. Todos nós sabemos disso. Todos nós temos problemas nas nossas famílias. Não tem um que não tenha. Todos nós passamos por sofrimentos, principalmente agora, nesse período, por perdas. Mas vamos valorizar o que nós temos hoje. Então, quando eu começo a ficar assim, meio agoniada pela situação do meu pai, eu penso, meu Deus, se ele está aqui, é porque eu preciso da presença dele. E ele precisa do nosso carinho, da nossa atenção. Então, eu confesso a vocês que esse tema veio ao encontro de um desejo assim, muito grande de nós reconhecermos o esforço que cada filho faz ao honrar os seus pais. E veio ao encontro também de eu reconhecer que a minha consciência ela está tranquila. Não vai haver remorso quando houver o desencarne dele, porque eu sei que nós fizemos o melhor que nós podemos fazer, estamos fazendo o melhor. Então, meus irmãos, ter esses velhinhos com a gente é muito importante. E isso me faz lembrar uma crônicazinha de Humberto de Campos. Eu procurei o livro para citar o livro para vocês, mas não encontrei. De um filho que vira para o seu paizinho e fala assim: pai, arrume as suas coisas que eu vou te levar para dar um passeio. Aí o velhinho foi lá, arrumou as coisinhas dele, eram poucas, arrumou tudo e foram caminhando. E o filho percebeu que aquele pai estava chorando. E ele não conseguiu entender, ou não quis refletir, não quis prestar atenção. Continuaram a caminhar. Quando eles chegaram diante de um asilo, ele percebeu que o velhinho soluçava. Aí, pai, o que está acontecendo? Você está sentindo dor? Você está passando mal? Não, meu filho. Eu simplesmente estou vivendo a mesma coisa que eu fiz para o meu pai. Há muitos anos atrás eu deixei o meu pai aqui e agora quem está me deixando aqui é você. Então, isso vale de alerta para nós que tudo aquilo que a gente faz tem a reação adequada. Então, meus irmãos, se é difícil, é difícil. Não vou dizer para vocês que seja fácil, mas é uma oportunidade ímpar de aprender a amar, de aprender a respeitar e, acima de tudo, de aprender a honrar esses seres que nos deram a vida. Não tem coisa mais importante do que a vida. Então, em todas as dificuldades, em todos os momentos de desânimo, de tristeza, em todas as limitações que teremos que viver ao lidar com o idoso, que tenhamos paciência, que tenhamos fé e que tenhamos a certeza de que os nossos amigos espirituais nos envolvem e nos fortalecem para que a gente consiga cumprir a nossa meta. Então, a mensagem que a gente tinha para falar de vocês era essa, e acreditem, ela foi toda pautada em experiências vivenciadas e atuais, porque na época da minha mãe, com a doença, a mamãe desencarnou com Parkinson. Eu ia muito para Sacramento. Eu ficava lá, cada mês eu ficava 12 a 15 dias com eles, mas ele estava bem. Então eu não tive tanta oportunidade de demonstrar o carinho, o respeito e o orgulho para ela, como eu estou tendo agora. Cada pessoa que chega aqui para cuidar dele, a primeira coisa que eu falo é um grande homem. Vamos respeitar, vamos amar.
Então é isso aí, meu irmão. Fora a emoção que já está embargando, então eu vou calar a boca, senão eu vou debulhar em lágrimas aqui. Obrigada pelo carinho, pela paciência e pela oportunidade de trabalhar em nome de Jesus. Grande beijo para vocês. Nossa, Virgínia, que maravilha mesmo, né? Dá muito para pensar, por isso que foi gravado. Vamos divulgar a sua mensagem para que realmente possamos aprender a conviver com os nossos mais idosos, né? Tá aí, então, a gente agradece imensamente. Quando pensei em você, pensei, esse tema a Virgínia vai falar ele, porque tem experiência. Que maravilha, Virgínia, obrigada, viu? A gente agradece muito, e você vai voltar mais vezes, com certeza. Tá bom, minha querida?